Bom dia, família angolana, bom dia, Angola, bom dia, mundo. O nosso consultório acaba de abrir e hoje vamos abordar uma questão pertinente, por isso fique conosco. O Setembro Amarelo também dá lugar ao Alzheimer e hoje nós vamos falar sobre esta doença, celebrado a 21 de setembro e, sem mais delongas, eu tenho aqui o meu convidado, que é o Dr. Nelson. Como está, Dr. Nelson? Bom dia. Muito bem, Nayolo, bom dia. Disposição boa? Fantástica. Foi difícil cá chegar? Não foi difícil. O Vladimir, muito paciente, pegou-me logo e viemos cá. Sim. Então estamos bem dispostos para começar, não é? Exatamente isso. Já agora, gostou da nossa casa? Não, linda, lindíssima. Muito obrigada. Já visei outras televisões, mas essa tem mesmo um sol diferente. Muito obrigada. E olha que estamos dentro, ainda não foi lá fora, não viu bem o sol. Exatamente. Quando falo o sol, é do girassol. Ah, claro. Começando por nós. Exatamente. Dr. Nelson, nós ouvimos falar, mas vamos cá desmistificar. É Alzheimer ou Alzheimer? Bom, Nayol, vamos começar a fazer aqui uma desconstrução. Se eu disser Alzheimer, não estou a falar de doença, estou a falar de uma marca. Mas se eu falar demência por Alzheimer, eu estou a falar de uma doença. Significa que Alzheimer é homenagem à neuropatologista alemã Alois Alzheimer, que em 1906 começou as primeiras pesquisas sobre um doente que viu na sua anatomia cerebral diferenciações naquela altura, um doente de 56 anos. Então, a revista científica, o mundo científico, catalogou a doença ou a demência por Alzheimer, conhecida também doença de Alzheimer. Mas se eu só falar Alzheimer, estou a falar o nome dele. Nome de alguém. É como se fosse só falar Nayol. Exatamente. Muito bem, doutor. Então, como é que nós vamos identificar, não é? Vamos cá fazer uma contextualização. Nós somos angolanos e fala-se pouco das doenças do cérebro, das doenças da mente. Como é que nós vamos identificar, não é? No nosso modo vivendo, no nosso dia a dia, alguém que tenha esta patologia? Bom, a doença de Alzheimer ou demência por Alzheimer é a perda parcial ou total da memória. Significa que dentro do Manual de Diagnóstico de Estatísticas, o DSM-5, ela faz parte das perturbações neurocognitivas. Por fazer parte das perturbações neurocognitivas, ela é uma doença do fórum psicológico que afeta o encéfalo. O encéfalo que é responsável pelos pensamentos ou todos aqueles pensamentos, emoções e todos aqueles movimentos involuntários como os não controláveis, batimento cardíaco, respiração, quando é afetado, afeta a sua área hipotalâmica, significa que a demência por Alzheimer é uma demência do foro hipotalâmico, com generações límbicas. Quando falo do foro hipotalâmico, estou a falar do sistema hipotalâmico dentro da anatomia cerebral, que é responsável pelo controle emocional. Depois vem o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Quando o paciente está com Alzheimer, dentro da sua estatística, normalmente são por indivíduos acima dos 65 anos, ou ainda pode acontecer mais cedo para aqueles pacientes que têm acidente cardiovascular, também podem ter uma demência de Alzheimer por esse acidente cardiovascular. Quando eles são atacados, começa a princípio com a perda de memória, que é a catalogação da doença de Alzheimer, que é a perda parcial de memória do tempo, ok? Significa o paciente com Alzheimer, primeira experiência é que deve estar acima dos 60 anos. Então é o primeiro fator, este é a o primeira primeiro condição. fator. Significa que é uma doença que é genérico-funcional. Muito bem. O cérebro vai perdendo as suas propriedades funcionais.
ou melhor, nós produzimos por cada segundo mais de 1.000 milhões de células de sinapse, que não nos permite ser a mesma pessoa. Quando as células de sinapse ou os neurônios vão perdendo as suas funcionalidades, que são as mortes das células, que nós chamamos apoptose, quando o indivíduo começa a perder as células, já não consegue se regenerar, este indivíduo é um indivíduo convidado ou será acometido por doença do Alzheimer. Significa Mas nesta fase temos como reverter o quadro? Quando os especialistas, por exemplo, os formados em gerontologia, os gerontólogos, se a expressão me permite, detectam muito cedo pacientes acometidos com essa doença, com um acompanhamento, ela pode ser evitada a sua progressão. Porque quando o indivíduo é acometido pelo Alzheimer, esta doença pode durar 20 anos até ele se sucumbir. O Alzheimer é uma das grandes preocupações da saúde pública. Por quê? Porque ela é uma doença silenciosa, tem tanto custo para o governo, tanto custo para as famílias, porque muda de forma total o funcionamento do indivíduo acometido com essa doença. E também a sua forma de viver. Exatamente isso, porque vai atacar as suas estruturas temporais, significa que ele não consegue recordar, em alguns casos, quando já é profundo, o seu próprio nome, onde está, algumas lembranças. Perde a capacidade de realização de algumas atividades, tanto atividades profissionais quanto atividades familiares, que deixa-lhe totalmente comprometido. O Alzheimer é tão perigoso que vai destruindo as estruturas cerebrais paulatinamente. Vai tocar-lhe na área de Broca, que é responsável pela fala. Vamos ver o indivíduo com afasia. Afasia. Vai-lhe cortar... O que afasia, por exemplo, eu sou a Dona Maria e não sei o que afasia. Peço perdão. Está perdoado, nós perdoamos todo mundo aqui. Todos os médicos estão perdoados. Mas lá em casa precisam saber o que é afasia. Exato. A afasia é um transtorno da fala. Muito bem. É um transtorno da fala. E o que é que esse transtorno causa à pessoa? Faz com que ela tenha dificuldades de falar? Esse transtorno faz com que a pessoa tenha dificuldade de falar. Pode ter um mutismo temporário. Muito bem. Não consegue construir bem as palavras, pronunciar bem os nomes. Torna-se bebê. Não tanto bebê. Mas vamos levar, torna-se um adulto especial. Exato, exato. Então, ela, por ser uma doença silenciosa, atinge paulatinamente as áreas cerebrais, como a área de Broca, responsável pela linguagem. Vai atingir a serotonina, responsável pela interação. Vai atingir o septo, responsável pela aprendizagem. Vai atingir o hipocampo, principalmente por ser uma doença ligada à memória. O hipocampo, que é reservado pela memória e pelo esquecimento, ele vai destruindo paulatinamente as atividades cerebrais que deixam o indivíduo acometido com essa doença praticamente infuncional. Deve-se ter alguém da família com muita paciência ou cuidador. Para as sociedades mais avançadas, chamam de cuidador. Nós aqui vamos chamar o tio, o primo, o avô, o irmão, aquele que estiver mais disposto ou disponível, que tiver mais carga afetiva para poder cuidar desse doente acometido com essa doença. Então, aqui um conjunto de especialistas, desde os enfermeiros, os psicólogos... É montado uma equipa, não é? Para a famosa equipa multidisciplinar, os nutricionistas, que são muito importantes, aqueles que se encontram já nos hospitais psiquiátricos. Vamos falar dos assistentes sociais, que são um indivíduo muito importante que vai exercer a função como defensor do doente através dos direitos que esse paciente tem. Então, nós precisamos aqui ter uma atenção muito redobrada. Eu toco sempre nas famílias, porque nós não temos cultura, não é, de visitar o hospital. E a família que começa a identificar os primeiros sinais da doença?
E nós precisamos passar, de facto, às pessoas lá em casa quais são os reais sinais, não é, que uma pessoa que começa a ter Alzheimer possa transmitir. Bom, os principais sinais, vamos primeiro pelo fator idade. Significa, eu, Nelson Clinton, não tenho idade para ter Alzheimer. E se tiver? Nayol não tem idade para ter Alzheimer. O Alzheimer não é uma doença transmissível. É uma doença generativa. Significa que eu preciso envelhecer. Eu preciso ser idoso para ter Alzheimer. Por isso é que a sua idade é bem catalogada, dos 65 para cima. Mas isso depende do organismo, não significa que... Mas, doutor, quando diz generativa, ela não seria degenerativa? Exatamente isso. Degenerativa significa que ela perde as funcionalidades do cérebro. Sim. Que os cérebros vão perdendo as suas funcionalidades. Mas nem todo mundo que tem 65 anos para ir para casa, ou tem 70, 75 anos, será cometido por doença do Alzheimer. Sim. Vai depender muito do seu estilo de vida. E ela é uma doença que, como é que se diz? Não é transmissível. Exatamente. Não é transmissível, que é muito importante passar essa mensagem em casa. Sim. Que o seu primeiro sintoma é o esquecimento. Começa-se com esquecimento ligeiro. Usei algo aqui, acabo por esquecer, vou procurar em outro sítio. E aquelas pessoas que já esquecem por natureza? Porque nós temos jovens que esquecem muito, doutor. Como é que... Não, aqui não vamos confundir a distração. Ok, muito bem. E a indisciplina com os compromissos que você tem com o objeto ou com as pessoas com Alzheimer. Muito bem. Então temos que ter atenção a é isto. Fundamental isso. Sim. Porque o esquecimento faz parte do desenvolvimento do próprio cérebro. É necessário você esquecer para ter nova aprendizagem. Acredito que a Nayol seria perturbada se lembrasse tudo o que fez na sua infância. Oh, Jesus Cristo, não imagino o quanto. Viria perturbada para o resto da vida. E aqui esta é a grande diferenciação. Que o esquecimento, a lembrança do tempo, se hoje é quarta, hoje é quinta, perde essa funcionalidade total. O meu próprio nome, eu me perco também. É a Gorete. Gorete, como estás? Mas é a tia Maria, não é? Doutor, não se esqueça, porque não está com Alzheimer, não é? Nós vamos chamar a nossa querida Cuyela Clementino, que nos traz uma matéria muito linda em torno desta patologia. A vossa atenção. A doença de Alzheimer é a principal causa de demência, descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer, de quem herdou o nome. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença tem maior incidência de casos em países populosos de média e baixa renda, apontando o Brasil como o mais afetado, seguido da China, México e Nigéria. O Alzheimer faz parte de um grupo de doenças que nós chamamos de demências. As demências é um grupo de doenças que cursa com alteração de comportamento e algumas alterações cognitivas. Estou a falar da linguagem. As pessoas vão ter dificuldades em falar. Estou a falar da apraxia, que é a capacidade das pessoas repetirem o que já aprenderam. Estou a falar da agnosia, capacidade de reconhecer os espaços, né? Estar, portanto, enquadrado no tempo. E acompanha também de alterações de comportamento. Portanto, essas são as demências. Agora, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, insidiosa, progressiva e irreversível do sistema nervoso. Portanto, neurodegenerativa porque os neurônios morrem. É insidiosa porque começa devagar e vai se agravando. Progressiva porque o quadro clínico começa dos sintomas mínimos, também vão se agravando. É irreversível porque não tem tratamento, portanto pode levar à morte.
Cuyela Clementina, obrigada por nos ter elucidado sobre esta patologia, não é, a doença do Alzheimer. E é hora de você conectar-se. Convido a si a visitar as nossas redes sociais e deixar as suas dúvidas, não é? Neiel Silva Comunica, Rede Girassol Angola, as redes sociais do Dr. Clinton, que estão aqui a passar em rodapé, e volte connosco. Não se esqueça. Estamos de volta e ainda bem que não se esqueceu de voltar conosco. Estamos aqui a falar sobre Alzheimer ou a doença de Alzheimer. E está conosco o Dr. Nelson Clinton, que está aqui a clarificar, a elucidar, a tirar todas as dúvidas de forma bem demonstrativa sobre esta patologia. E saiba que as doenças de mente, não é, são atualmente a 7ª causa de morte entre todas as doenças e é uma das principais causas de incapacidade e dependência das pessoas com mais idade em todo o mundo. Dr. Clinton, nós temos aqui um quadro que é o Doutor Responde e é hora do doutor responder às perguntas feitas pelos nossos telespectadores. Está pronto? Vamos. Você já sabe que é hora do doutor responder, não é? Então vamos a isso. Momento do quadro Doutor Responde. Olhos na tela. Christopher Maria, doutor, o que é o Alzheimer? Milsa Aguiar, doutor, o Alzheimer mata? O que é o Alzheimer e se ele mata? Nossa, ela foi bem profunda. O Alzheimer mata? O Alzheimer é uma doença do neurodesenvolvimento. Significa que é a perda total ou parcial da memória. Isso é Alzheimer. O Alzheimer, se ele mata. Sim, se ele mata. Bom, a palavra mata é muito assustadora. Assustadora e profunda. E muito profunda. Ela, sendo uma doença que vai destruindo as funções cerebrais, alguns indivíduos chegam até mesmo à morte. Até porque estão já na velhice, não é? E acabam por sucumbir mesmo. Muito bem, doutor. Mas que é muito importante aí que o Alzheimer não é transmissível. Ótimo, temos que reter esta informação. O Alzheimer não é transmissível. Faz parte das doenças crônicas, não é? Ela engloba no grupo das doenças crônicas não transmissíveis, com uma estatística ou epidemiologia a partir dos 70 a 65 anos para cima, que é fundamental esclarecer em casa, que ela tem muitas percussões. Alguns indivíduos, depois do esquecimento, uns ficam agressivos, uns acarretam agressividade e se não tiver um cuidador muito paciente ou ainda um outro especialista que usa o humanismo como sua joia coroa para cuidar de qualquer tipo de doente, podem desistir desses doentes. Por isso é que, em algumas realidades, esses doentes são deixados em casas de cuidado. As famílias acabam por abandonar a casa de cuidados porque não suportam o sacrifício físico, não muito financeiro, que a doença também existe, mas não suportam o sacrifício físico, acabam por deixar esses doentes em casas de cuidado. Em Angola, não temos muito registro de Alzheimer, partindo do pressuposto que mais de 80% da população é jovem. Os estudos mostram que até 2150 Angola terá uma população extremamente jovem. Jovem, ainda bem. Até 2150, extremamente jovem. Mas eu já vi um comentário, um cantor, um músico que infelizmente já morreu. E por não ter o seu relatório ou laudo psicológico, não posso afirmar com muita categoria. Mas pelo episódio passado pela televisão pública de Angola, me pareceu que este músico também teria sucumbido por Alzheimer. Porque depois já não conseguia recordar quem é quem. E pronto. Algumas populações ou algumas pessoas angolanas
também são cometidas pelo Alzheimer. Eu nunca mais fui ao hospital psiquiátrico. A última vez que eu estive lá foi em 2019, quando eu levei os meus alunos da enfermagem para uma visita guiada, enfermagem e farmácia de ensino médio, uma visita guiada. De lá para cá não tenho dados muito assertivos, mas acredito que a doutora Massoche, que é responsável pela saúde mental em Angola, deve ter mais dados precisos sobre as doenças de Alzheimer. Mas vi, em função da pesquisa que eu estou a fazer no Hospital Oncológico, a semana passada, vi uma paciente na sala de quimioterapia que me apresentava os sintomas de Alzheimer. Ela estava a fazer quimioterapia e apresentava sintomas de Alzheimer. Eu, por acaso, conversei muito com a paciente, já está... E de que idade ela é? 64. Tive que passar pela sala de quimioterapia porque estou a fazer uma pesquisa sobre implicações psicológicas do cancro da mama. Muito bem. Que é fundamental aqui. Então, deparei-me com a paciente, conversei e dirigi ao enfermeiro cuidador que deviam mandar, depois da quimioterapia, orientar a família que aquela paciente devia ir à secção de psicologia porque os dados eram tão evidentes que aquela paciente, embora é uma paciente oncológica, mas também precisa de cuidados do fórum psicológico e psiquiátricos, porque está aí uma associação, nós chamamos de comorbilidade, está aí uma associação entre a sua problemática oncológica e a sua debilidade mental. Doutor, nós ainda temos VTs, não é? Okay. Vamos responder e depois continuamos a nossa conversa, que está agradabilíssima. Exato. Olhos na tela. Vanguela Lopes. Doutor, com que idade Alzheimer afeta as pessoas? Sou Gilberto Tavares. Doutor, quais são os primeiros sinais de Alzheimer? A partir de que idade e quais os primeiros sinais? Bom, a idade principal, 65 anos subir. Mas, repito, não significa que eu tenho 65 anos, tenho Alzheimer. Pode aparecer sinais. Pode, sim. Sinais, devido à sua própria experiência de vida. Exemplo, às vezes eu converso com a minha própria mãe. Converso... Não, mano, agora também estou a esquecer muito. As nossas mães e as nossas avós têm muito disto. Exatamente isso. E quando eu fico... Está a esquecer muito, olha, tem que comer muita couve. Porque a couve tem a funcionalidade de tornar o cérebro 15 anos mais jovem. E o leite, o óleo do coco também. O coco em si exatamente também. Exatamente isso. Então, que é a partir de 65 anos. O principal sintoma é o esquecimento. Um esquecimento profundo. Vamos repetir em casa. Não pelo simples facto de eu tiver a esquecer, já tenho Alzheimer. O esquecimento é importante porque permite aprender novas coisas. Mas quando estou já na casa dos 65 anos, um esquecimento frequente, este familiar nosso deve ser convidado para ter consulta com o psicólogo. O psicólogo vai avaliar, qualquer psicólogo dentro da sua pesquisa, socialmente não vai falar Alzheimer. A codificação para nós da área de saúde mental não é Alzheimer, temos a própria codificação que o CID orienta. CID significa a Classificação Internacional das Doenças, agora já é o CID-11 utilizado. Tem a própria codificação, ele já sabe quando é por questões comportamentais ou por questões não comportamentais, já vai saber o que plano terapêutico, planejamento terapêutico utilizar com este paciente, vai poder saber o nível, se vai continuar consigo ou vai transferir ao psiquiatra para poder fazer avaliações. Noutras realidades, temos, por exemplo, o exame de taque cerebral para ver as zonas do cérebro comprometidas, porque quando o cérebro está comprometido com Alzheimer, ele perde o seu formato principal, vai fazendo mudanças, porque existe a morte das células, que eu volto a repetir, a apoptose. E essa morte das células não permite que o cérebro tenha a sua funcionalidade normal. Essa disfunção cerebral vai criando alterações, desde o paladar, a quem vai querer comer,
Há quem não vai querer comer, alguns podem aumentar o peso, outros podem perder o peso, vai fazendo mudanças na convivência social, significa a serotonina já não consegue fazer correspondência, não é? Vai tendo mudança a partir do seu corpo, significa que o corpo vai perdendo o equilíbrio, o cerebelo, que é responsável pela postura do corpo, já não consegue dar resposta principal, vai atingir o tecido, o tegumentar, que é a pele, não é? Que aí também ele pode passar num outro estágio por demência por Parkinson. Porque ele... Quer dizer, pode desencadear outras doenças. Exatamente isso. Ele não vai indo perdendo a sua atividade normal, porque ela é uma doença silenciosa, mas violenta. Ela é muito violenta. Então precisamos ter uma atenção ao máximo, e é uma das grandes preocupações da Organização Mundial da Saúde, até porque o setembro também, além de ser amarelo, ele também é voltado à demência de Alzheimer. O setembro comemora-se também o Dia Mundial do Alzheimer também. Então, a 21 de setembro. Exatamente isso, exatamente isso. Então, há aqui uma grande preocupação com essa classe a nível mundial. Volto a repetir, Angola ainda está muito distante, mas não ainda bem que estamos distantes, doutor. Não devemos imprimir esforço sobre esta doença. E é neste sentido que eu vou pedir, não é, ou solicitar ao doutor que nos diga que medidas é que nós devemos tomar, não é, para começarmos a prevenir. Apesar de termos da maior parte da população ser jovem, é necessário que nós consigamos ter hábitos saudáveis para que não desencadeemos aqui a patologia de Alzheimer. A primeira medida que eu receito, os exercícios físicos. Muito bem. A vida saudável equilibra-se com exercícios físicos. A moderação das bebidas alcoólicas. Qualquer tipo de bebida alcoólica. A moderação das drogas lícitas. Estamos a falar do cigarro, o tabaco, estamos a falar do charuto. A moderação das drogas não lícitas, porque todas essas substâncias entram em contato com o cérebro e o cérebro vai distribuindo em diferentes hormônios do nosso corpo, que depois eles sugam, quando já não conseguem dar resposta, aquilo sai. E saindo, temos muitas consequências. As famílias não vão suportar. O Estado vai ver o seu sistema de saúde abarrotado, não vai conseguir dar resposta, porque nós temos carência ainda de muitos psicólogos neste país. Os poucos que se formaram estão distribuídos, alguns mal distribuídos. Os muitos que se formaram-se mal, fazem psicologia de marketing, de leitura e interpretação do texto. E a psicologia é fundamental para o equilíbrio e o funcionamento social. Então precisamos nisto, ter uma alimentação saudável, ter controle das gorduras, que é fundamental aqui. Ao cabo, resumindo, doutor, temos que ter uma qualidade de vida assertiva. Equilibrada. Eu prefiro esse termo. Equilibrada. Estamos numa sociedade muito esotérica que não nos permite ter uma qualidade de vida assertiva. Muito bem, doutor. E é com este equilíbrio que nós vamos pedir a você que visite as nossas redes sociais. Mais uma vez, claro, partilhe. Hoje falamos sobre a doença do Alzheimer. Esteve aqui o doutor Nelson Clinton, psicólogo, que clarificou tudo. Visite as redes sociais do doutor, as minhas redes sociais, Rede Girassol Angola, o nosso portal giranoticias.com, que também tem uma extensão de tudo que é informação que passa pela Rede Girassol e deste programa. O Obrigado Doutor foi criado justamente para prevenirmos assim de toda e qualquer patologia que nós vivemos e que provavelmente iremos viver. Já sabe, um chique coração, fique bem, até a próxima.